Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Vamos fazer a resenha de um material espetacular, cara. É um material icônico, certo? Primeiro de tudo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreve no canal de antemão, já fique esperto, não deixa pra depois, tá? Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de mais um material da coleção da Salvat. Acho que por aqui quem tá ligado já sabe quem é. É o número 38. Deixa eu botar aqui bem pertinho, ó. Já sabe quem é? É o Pantera Negra. E o nome do encadernado é justamente quem é o Pantera Negra. Então eu vou começar respondendo para você essa pergunta antes de falar qualquer coisa sobre isso. O Pantera Negra é o Capitão América da África. É o que eles falam aqui e eu concordo. Ele é o Capitão América da África por quê? Se você parar para prestar atenção, o que é o Capitão América para os Estados Unidos? Ele representa todos aqueles ideais utópicos, né? Hoje em dia a gente sabe que são bem utópicos, de justiça, igualdade, de você ser uma pessoa honesta, de você viver o sonho americano, de você ter aquele, sabe, aquela coisa assim bem ideal, bem utópica, é o que o Capitão América representa para os Estados Unidos. E a mesma coisa, mais ou menos, a gente vai ter o Pantera Negra representando para Wakanda. Wakanda é o país onde o Pantera Negra governa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história. O que acontece, né? Por que eu decidi comprar esse encadernado e por que ele é tão icônico? Porque, como o nome já diz, ele é o Pantera Negra. E aí o personagem que faz ele, o T'Challa, é negro. Então entenda que todos os super-heróis que existiam na época que o Pantera Negra foi criado, eles eram de predominância caucasiana, brancos. E aí me aparece o Pantera Negra, que é um super-herói solo, ou de papel proeminente, né, protagonista, digamos assim, que não tá mais somente como aquele cara que ajudava o super-herói, ele não tá mais de sidekick, ele não era só o parceiro. Dessa vez aqui ele era o cara principal. E ele era tão foda que ele derrotou o Capitão América e derrotou o Quarteto Fantástico. E aí você pensa assim, quantos garotos ou garotas, ou os dois, passaram a ter o T'Challa, o Pantera Negra, como modelo, né? Tipo, antigamente eu era negro, mas eu queria ser igual o Capitão América, mas eu não poderia ser porque eu era negro. Então agora você teria um herói para lhe representar. Então é por isso que o Pantera Negra é tão importante quando ele foi criado e continua sendo até hoje, né? Muitos artistas negros do rap, do hip hop, eles consideram o Pantera Negra muito importante por causa disso, né? Pela questão de ele ser icônico, ele por ter dado uma motivação a mais, né? Aí quando você lê aqui no final, tem falando sobre isso o autor da história, o escritor, né? Reginald Hudlin, eu creio. Foi ele que teve essa ideia original. Temos aqui o desenho do John Romita Jr., de novo, né? Dois encadernados aí eternos, e esse daqui também é do John Romita Jr. A gente tem a galeria de capas, e aqui tem falando do escritor. E aí o cara explica para nós por que o Pantera Negra é tão importante para ele e o que mudou nos quadrinhos depois do Pantera, certo? Então, em termos de história, assim, uma coisa que eu achei muito interessante que eu preciso ler aqui pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso ler isso daqui. É uma coisa muito interessante que fala o seguinte: o que celebridades como Malcolm X, Miles Davis e Muhammad Ali têm em comum é saber que ser negro nos Estados Unidos de maioria branca é um ato inerente de rebelião. Eles estão dispostos a serem durões. Esse é o barato do hip hop, é ser durão. Você pode ver que qualquer cara do hip hop, ele não é banana, ele não é um cara mané, ele é o cara que tá usando a corrente, que se alguém tirar onda com ele, perde. Assim como no rap também, a gente vê muito isso aqui no rap brasileiro. E aí tem a seguinte conclusão aqui, né? Todo mundo quer ser durão, por isso as crianças brancas sempre adoram música negra, seja jazz, rock and roll ou hip hop. A música negra é música de cascas grossas. E inseri-la em uma cultura faz com que o moleque branco suburbano também se sinta casca grossa. E para uma geração de crianças brancas que cresceu sem um Elvis, um intérprete branco da cultura negra, sua apreciação da cultura de rua
extrema, é chocante até mesmo para mim. E isso daqui é muito verdade, velho. O rock and roll foi criado pelos negros, variou do blues, que os negros criaram também. E aí um cara branco chamado Elvis pegou aquela música que era dos negros e colocou para os brancos. E aí todo mundo acha que o rock and roll é dos brancos, mas na verdade não é. Justamente por isso, porque porra, rock and roll é atitude, cara. As pessoas que curtem rock and roll mesmo, sem ser os posers, tem atitude. Não tô dizendo atitude de chegar a sair quebrando tudo não, mas tem uma atitude. E o Pantera Negra representa isso. Pantera Negra é rock and roll, cara. Ele representa atitude. Vamos falar da história. Essa história daqui ela vai contar um pouquinho a origem do Pantera Negra. Claramente já está pensando o escritor, o Reginaldo, ele já pensou nessa história para um filme. Ele já fez um roteiro tudo baseado assim, todo na medida para você ter um filme. Foi a ideia dele. E aí você tem um vilão bem estipulado, tem um conflito passado com o vilão, que representa também o vilão futuro do Pantera Negra. Porque o Pantera Negra é um título do rei de Wakanda, e ele é passado de geração em geração, é hereditário, né? Igual qualquer monarquia. Então o filho sempre vai assumir o lugar do pai. Só que também tem um fator interessante que contava aqui que eu não sabia, mas eu não vou contar porque senão perde a graça. Mas tem essa questão do Pantera Negra ser um cargo, um título hereditário. Então você descobre como é que foi a história do país de Wakanda, como é que eles começaram. Você descobre que é um país que sempre esteve à frente em termos tecnológicos e bélicos, sempre esteve à frente das outras nações, sempre conseguiu manter a sua neutralidade dentro das suas redondezas, nunca se ateve, nunca se teve nenhuma guerra, a não ser quando foi ameaçado de ser invadido. Tirando isso, ele sempre manteve a sua neutralidade. E aí você vai vendo como a história de Wakanda se desenvolveu. Você vê que eles são muito avançados na cultura, tem cura do câncer, de doenças, etc e tal. Você também descobre a tensão política que o Wakanda causa na ONU. Cara, muito interessante, é uma obra assim que você tem vários pontos interessantíssimos para quem gosta. Claro que a intenção aqui não é se aprofundar em política, mas a política é colocada de uma maneira interessante, principalmente quando você tem essa relação do negro. No começo logo você tem uma situação aqui claríssima de preconceito, onde o cara é esculhambado por causa disso. Uma outra coisa que eu quero comentar, tem uma cena de luta que pra mim ficou muito claro que o estilo de luta que eles estavam usando é a capoeira. Se alguém estiver vendo isso daí, manjar de capoeira, por favor, e leiam, né, ou que venha a ler, por favor, me diga depois se eles realmente estão ou não estão lutando capoeira, porque parece muito, cara. Parece muito que eles estão lutando capoeira. Eu realmente não quero mostrar porque senão perde a graça. Mas aí você vai descobrir como que o T'Challa, que é o filho do T'Chaka, virou o rei, né? Como é que ele virou Pantera, quais as soluções que ele toma, quando o reino dele é invadido, o que ele faz, quem são as pessoas que vão invadir o reino dele, quais os poderes ela tem, e por aí vai. O único problema com essa história é o fim. Como eu já disse em um outro vídeo, o final fica em aberto, né? E eu sinceramente não gosto de finais abertos. Talvez não seja nem um final aberto, porque como reúne o Pantera Negra dos volumes das edições, né, 1 ao 6, talvez em um ou outro tenha tido, né, no 7, etc, a história tenha continuado. Mas para quem comprou encadernado, saiba que você não vai ter um final conclusivo. A história não vai se fechar aqui, você vai ter início, meio e meio-fim, digamos assim, certo? Então vamos lá. Os traços também do John Romita Jr. são aquilo que eu já falei. Tem essa questão de parecer que os caras todos têm a mesma cara. Fica meio complicado, todos eles têm um queixo assim meio quadrado. Até as mulheres às vezes ficam com a cara meio parecida. É complicado. Mas bom, vamos lá. Nota 880 também. Eu li bastante assim, empolgado, eu estava muito empolgado para ler. Li com uma rapidez, eu li acho que em 45 minutos, 1 hora estourando. Li numa sentada, como se diz aqui. A história vai te envolver, você vai saber mais sobre o personagem. Tá certo já que a Marvel vai fazer o filme do Pantera Negra. Então você já tem uma base, né? Não sei se vocês perceberam, mas várias reviews que eu estou tentando fazer já estão direcionando também para alguns filmes que a Marvel vai lançar. Então, se você estiver interessado, poxa, o Pantera Negra vai sair no cinema, eu quero assistir, mas eu não conheço nada. Aí você compra isso daqui, lê rapidinho, você já vai sabendo um pouco, se tiver alguma referência e tal. Inclusive o vilão,
que aparece aqui, que é o vilão principal do Pantera Negra, ele vai estar nos Vingadores 2. Então até para os Vingadores, né, você já vai ficar sabendo, porque a Wakanda, ela é a terra riquíssima em Vibranium. Vibranium é um material que é feito o escudo do Capitão América, e também vai ser feito o último corpo do Ultron. Então você já fica sabendo de onde é que vem, né, qual é a história por trás de Wakanda, o que ela faz com as reservas de Vibranium. Então, pô, vai abrir bastante o seu leque de conhecimento. Então vamos lá, 880 cilindradas, vou até botar mais um pouquinho, 900 cilindradas. É uma história boa, aquele preço da Salvat que você já conhece, R$ 32,90, vale muito a pena, podem comprar que eu garanto. Não se esqueçam, vou terminando por aqui, não se esqueçam de curtir, deixe o seu comentário também. Poxa, o comentário é tão bacana quando você pode dialogar com uma pessoa que gosta de quadrinhos também, ainda mais quando você tem quadrinhos, né? Quando você também coleciona, é bacana você trocar ideia, trocar essa figurinha como se dizia antigamente. Então deixe o seu comentário também. Não se esqueça de curtir no Facebook a página do Nerd Rider. Como eu já disse, todo o material que eu compro, eu posto foto no Twitter e no Instagram. Então me segue no Twitter ou no Instagram, ou nos dois se você quiser, que tá sempre saindo lá o material que eu vou. Esse daqui eu já tirei a foto, já compartilhei também no Instagram e no Twitter. Compartilhei até uma cara antes do que o vídeo tá saindo. Quem tá me seguindo no Twitter já viu esse material aqui tem uma semana ou mais. E agora que tá saindo a resenha, mas tá saindo. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo pra vocês e até o próximo Nerd Rider.